Bate-papo Novo Tempo. Muito bem, meus amigos, estamos aqui com vocês, começando mais um Bate-papo Novo Tempo. Vamos lá para o Nordeste agora, chamar o nosso amigo Haroldo Melo, nosso amigo terapeuta familiar. Alô, Haroldo Melo, bom dia. Alô, Didi, bom dia, meus queridos amigos da Rádio Novo Tempo, aquele abraço caloroso. E já bateu saudade aí sua do seu estado do Pará, tô sabendo, meu irmão. Com certeza, meu amigo, aqui é um coração roxo de açaí. Muito embora o açaí não esteja com preço bom, mas, né, não custa nada matar a saudade, né? Haroldo, a gente ficou de trazer hoje aqui, ainda, né, tratando essa questão dos pais com os filhos, tem muita dificuldade para ouvir o filho, o pai não quer ouvir o filho direito, não sabe como ouvir, e também não sabe fazer com que o seu filho possa ouvi-lo, né? Exatamente. Como ouvir, como ser ouvido, isso aí eu acho que é um assunto bastante sério e importante, e você ficou de hoje fazer, de repente, uma ligação com a conexão aí com os sentimentos dos filhos. Hoje a gente já sabe dessa dificuldade, né? Os pais não sabem se colocar no lugar dos filhos, isso realmente traz muitos problemas, brigas entre os filhos, entre os pais, depois um relacionamento muito distante, né, para frente. Isso poderia ser evitado se os pais tivessem essa sensibilidade de ouvir os seus filhos. Eu queria que você desse para a gente hoje as dicas que você sempre traz, que são preciosas. Por exemplo, eu selecionei um exemplo aqui de uma coisa muito normal que acontece e que é muito fácil do pai ou da mãe se desconectar do sentimento dos filhos. Imagine uma mãe que vê a sua filha irritada, brava, falar: "Eu odeio minha avó". E a mãe pensar: "Nossa, ela está falando da minha mãe". Aí, de repente, ela, num minuto, ela olha para a filha e diz assim: "Isto é uma coisa horrível de se dizer. Você sabe que não quis", a filha dizendo, né? "Você sabe que eu não quis dizer isso". Aí a mãe retruca: "Eu nunca mais quero ouvir uma coisa dessa saindo da sua boca". Então, neste momento, há uma ruptura de sentimentos. A filha, porque por algum motivo ela não tem aderência a algumas coisas da sua avó, e a mãe, que se sentiu extremamente ofendida porque a filha disse que odiava a mãe dela. E ela retrucou de imediato, quebrando essa cadeia de sentimentos da mãe e da filha. Resultado: ela aceita muitos sentimentos dos filhos, mas quando algum sentimento provoca o estado emocional da mãe, ela rapidamente volta ao estágio anterior de reativa, agressiva e de desconectar completamente o sentimento da filha. Ela poderia ter perguntado: "Minha filha, o que aconteceu para você ter um sentimento desse com a sua avó? Conte para a mamãe o que foi que houve". Não, ela tomou uma atitude reativa e partiu para cima da filha dela, defendendo a mãe e não querendo saber o que estava se passando com a filha. Então, isto é uma desconexão. Agora, isso é em relação à avó. Mas quando o filho diz assim: "Mãe, eu não quero saber de você porque você briga muito comigo", e outras atitudes semelhantes, como é que os pais e a mãe vão reagir? Vão partir para a briga? Porque, às vezes, nessa condição, pai e mãe se equiparam à criança e se degladiam com a criança. Esquece que são pai, que são mãe, são adultos.
e discute no mesmo nível com a criança. Então, é preciso muito cuidado, porque uma ruptura nesses sentimentos, o prejuízo é, às vezes, irreversível. Eu acho interessante você falar nisso, você está usando exemplos aí, mas é justamente nessa hora de raiva que acaba acontecendo do pai acabar falando coisas que machucam o filho e o que fala, meu amigo, depois nada pode apagar, né? E depois para resolver, para apagar, para esquecer, é uma eternidade. Então tem que tomar muito cuidado. Os pais devem manter aí a calma nessa hora, tentar ouvir o outro lado, como você falou, para depois não se arrepender, né? Exato. Olha outros exemplos aqui. Do que você está falando? Uma festa de aniversário. Você teve uma festa maravilhosa, sorvete, bolo de aniversário, balões. Esta foi a última festa que você teve, linda, maravilhosa, e você está reclamando de quê? Quer dizer, não procura saber por que a criança está tendo aquele sentimento. Outra coisa, filho que está fazendo tratamento dentário. Veja que são coisas bem corriqueiras. Uhum. Se o aparelho não pode machucar tanto, depois de todo o dinheiro que eu gastei na sua boca, você vai usar, quer goste ou não. Quer dizer, uma imposição. A criança pode estar tendo né, um efeito do aparelho, está pegando a gengiva dela, que às vezes acontece isso, e está machucando quando ela come, quando ela escova, e os pais não querem mais ter o trabalho de voltar lá no dentista para fazer uma verificação, ver o que está acontecendo. Então, impõe, você vai usar, quer goste, quer não goste. Quer dizer, a criança fica assim, nossa, como é que eu fico nessa história? Eu que estou sofrendo, não tenho meus sentimentos abraçado pelo meu pai, pela minha mãe, quem eu sou para eles? Fica esse sentimento na criança. A outra é a criança chega da escola falando sobre o professor. E o pai vira para a criança e diz assim, você não tem o direito de ficar zangado com o professor. Ele é seu professor, você tem que respeitar. Sabe, a criança vai sendo jogada cada vez mais para uma situação de quebra de um relacionamento, de um sentimento. Né? E como é que as crianças se sentem quando ouvem essas coisas? Como? Será que elas ficam se sentindo bem, têm um bem-estar com isso aí, se consideram pessoas... Imagine, uma criança é um herdeiro biológico natural daqueles dois seres humanos ali. Ele olha para esses seres humanos e fica pensando, nossa, eu fui gerado por eles, eu sou filho deles e eles me tratam desta forma. O que vai ser de mim daqui para frente? Porque eu não adianta eu falar nada, dizer nada, expressar nada, que eu não sou ouvido. Então, a criança fica numa confusão mental terrível. Haroldo, E deixa eu te cortar aqui rapidinho, porque eu estou tentando pensar do outro lado de quem está nos acompanhando. Alguém que sabe do seu filho, fala, mas o Haroldo não conhece meu filho. O meu filho se faz de coitadinho, entendeu? Meu filho, ele exagera nas coisas. Então, se eu levar em consideração tudo que ele fala, ele vai me enganar. Também tem esse lado também, né? Tem aqueles filhos que realmente colocam a culpa no professor, a culpa em todo mundo, que às vezes está sentindo uma dorzinha de nada, ele aumenta ali a dor só para se fazer de vítima. Cabe ao pai saber a diferença, né? Ele tem que conhecer o seu filho. Rapaz, não tem nada melhor do que você procurar a origem do negócio. É o professor, vamos lá conversar com ele. É problema do dente, vamos lá com o dentista. É problema que não gostou do aniversário, saber o que foi. É isso, vamos lá conversar. Colocar a criança diante da realidade dos fatos, para ela perceber que os pais não estão sendo ludibriados e nem fáceis de ser ludibriados. Muitas vezes o filho realmente tem essa postura, mas o pai e a mãe têm que mostrar para ele que eles estão sabendo do que se trata, que eles não estão alheios, né, a essa argumentação do filho. Exato, perfeito. Bom, e o que mais aí? Bom,
Agora, a coisa importante, como se conectar com o sentimento dos filhos? Aí o pai e a mãe entram nesse quadro que nós acabamos de falar agora, né? Então, você ainda está sentindo cansaço, mesmo depois de tirar uma soneca? Eu estou com frio, mas acho que para você está quente. Aquele caso da menina, né? Vejo que você não gostou desse programa. De qualquer modo, éramos duas pessoas diferentes uma da outra, capazes de ter dois tipos de sensações. Nenhum de nós estava certo ou errado, cada um tem a sua própria maneira de sentir. Quer dizer, quando o pai assume essa postura, a criança, em primeira instância, se sente valorizada, reconhecida, ouvida, seu sentimento considerado, e vai perceber que o pai e a mãe, eles têm o maior interesse no bem-estar dele. Então, ele vai deixar de ser aquele menininho que vai querer estar passando a perna no pai e na mãe. Porque eles sabem que os pais têm mecanismo de saber se ele está ou não falando a verdade ou expressando uma verdade. Né? E isso evita a redução no número de argumentos entre os pais e as crianças. Porque se o filho manifesta um problema, o pai vai na origem tentar resolver o problema com o filho. Não vai ele sozinho, vai com o filho. Olha, uma vez que o pai faz uma compra no supermercado, chega em casa, a criança olha, vê que o negócio tem um problema. Aí ele vai ao pai e diz, pai, olha esse brinquedo como está. Não, meu filho, já está aqui, fica com ele. Não, o pai diz assim, meu filho, mostre aqui, vamos lá de volta e vamos conversar com a pessoa do supermercado. Qual é a criança que não vai confiar no pai de abrir seu coração e falar a verdade para ele? Toda criança vai aprender a ter esta conduta em vez daquela outra que você estava falando, que a criança vai usar de subterfúgios com os pais para conseguir o que quer. Todo pai e mãe que não conversa com filho tem filho chantagista. Todo pai e mãe que conversa com seu filho aprende a conhecer o filho, menor chance de ser chantageado por ele, de ter a birra, de ter tudo isso. É por isso que hoje o desafio, né, grande para os pais terem mais tempo para conversar com os filhos hoje numa situação, num contexto bem diferente, em que os pais têm que trabalhar, inclusive a mãe também fica muito tempo fora, e tem que ter um babá ali, uma babá, ou tem que ter uma avó para cuidar. Então, é necessário que você possa separar um tempinho ali, nem que seja de 1 hora ali à noite, para sentar com o seu filho, para conversar, para que vocês possam estar sempre entrosados, né? Senão, você realmente vai perder esse vínculo, né? Olha, você tocou numa coisa extremamente essencial. Nós temos 2 momentos para fazer coisas importantes com os filhos. Estando à mesa, tendo pelo menos uma refeição que a família toda está no entorno da mesa, para que se veem, conversem, se atualizem, troquem os sentimentos de confraternização e tudo mais. E o outro momento é o encontro pessoal com o filho, com a filha, né? No quarto dele ou no quarto da mãe, mas só eles dois para conversar, quando é um assunto sério, e não ficar falando de um modo geral para todo mundo ouvir na casa, mas ali, pessoalmente, entendendo a particularidade do tema que o filho está trazendo para o pai. Uma filha perguntou para um pai, eu já falei isso aqui, ela tinha 11 anos de idade, qual é o problema de ter relação sexual antes do casamento? Então, esse pai deve ter quase caído de costa da cadeira, né? 11 anos de idade, ele foi lá conversar com a filha dele, particularmente saber o que estava acontecendo. Agora, se é um pai espoletado, dava um tapa na cara da filha, mandava ela calar a boca e acabar com esses pensamentos. São 2 condutas que tem, né? Então, se a gente quer conectar com o nosso filho, olha, perguntas sobre sexo, perguntas sobre ideologia de gênero, nós não podemos fugir de conversar com nossos filhos.
Porque se a gente foge, desconecta. E ele vai buscar informação onde? Lá fora. Lá fora. Lá fora. Né? Agora, o filho tem um sentimento assim. Se alguém realmente me ouvir, se alguém reconhecer, né, o meu caso, o meu sofrimento, minha dúvida, minhas perguntas, e me der a chance de falar mais sobre o que está me incomodando, com certeza ele ficaria menos confuso e mais capaz de lidar com seus sentimentos e seus problemas. Quer dizer, se o pai e a mãe não abrir essa porta para o filho, como é que ele vai amadurecer? Como é que ele vai saber conduzir os seus probleminhas e problemas quando for adulto? Não vai, porque ele não aprendeu a fazer isso. Então, se eu quero conectar meu sentimento com meu filho, eu tenho que sentir junto com ele e estar ao lado dele, partilhando dessas situações. Como você bem falou, gente, todo mundo devia tirar um tempo para conversar com seu filho. O homem com o rapazinho e a mãe com a menininha, e depois vice-versa, a mãe conversando com o filho e o pai com a filha, que é para poder haver essa conexão, porque no mundo que nós estamos hoje, basta pensar que com 8 anos de idade, a maioria das crianças já tiveram acesso a sites pornográficos. E aí, como é que fica a conexão com o pai e a mãe se ele não tem confiança de conversar sobre essas coisas? Verdade. E sobre o sentimento dos filhos, hein? O que eles sentem? O que os filhos sentem? Eles, quando eles se sentem reconhecidos, quando eles sentem que alguém o ouve, eles sabem que pode ter nos seus pais aquele amparo de confiança para levar ele todo tipo de conversa, de tratativa, para promover o seu bem-estar. Então, ele olha, ele é meu pai, mas é meu amigo. Ela é minha mãe, mas é minha amiga. Então, ele não fica naquela situação. E agora, com quem eu vou falar? Com quem eu vou conversar? Né? E não se esqueça, pai e mãe, não fique conversando de cima para baixo. Sente na altura dos olhos do seu filho, para olhá-lo nos olhos. Isso faz um bem tão grande, desperta uma confiança tão grande na criança, que tudo aquilo que está lhe incomodando, ele leva para o pai, e tudo aquilo que estava deixando a sua mente confusa, ele acaba trazendo para o pai e a mãe, para que o seu sentimento, o seu problema seja resolvido e ele se sinta bem. Muito bem. Ótimo. Tenho certeza que deve estar passando aí na mente dos nossos ouvintes, né? Um montão de coisa, né? Será que o seu filho é daquele que fica confuso diante das dificuldades, diante das incertezas? Ou o seu filho vai até você sabendo que com você ele vai encontrar também aí as respostas, né? Sabendo que você é uma pessoa de confiança. Haroldo, muito obrigado. Deixa eu te perguntar aí, qual vai ser o próximo assunto aí do nosso próximo programa, meu irmão? Modos de ajudar os filhos a lidar com seus sentimentos. Vamos ficar nesse. Como é que eu ajudo meu filho a lidar com seus sentimentos? Porque às vezes a gente fica perdido, né? O pior é quando o pai está perdido também. Aí a coisa complica, mas aí a criança, ela precisa, né, que o pai os ajude ou as ajudem a lidar com esses seus sentimentos. Verdade, Haroldo. Só para a gente terminar aí, o seu contato para quem quiser te chamar e te convidar para você fazer aí as suas palestras pelo Zoom. Ainda estamos na época da pandemia. Como é que está a pandemia aí no Nordeste? Aqui está mais, aqui tá menos complicado, menos incidência, porque o povo tem procurado contribuir com as orientações. Então, ainda tem um pouco de tranquilidade aqui, né? Mas é interessante que esse final de semana eu e a minha esposa participamos de um evento
e pudemos fazer uma palestra sobre família e bem-estar e cuidados. Foi muito bom. Que bênção. Então vamos lá, seu contato rapidinho. DDD 91 98456-1312. Repita. 98456-1312. Muito bem, lembrando que é o DDD 91, tá? Vou repetir aqui, 98456-1312, Haroldo Melo. Esse é o homem, esse é o homem. Passe um zap, porque às vezes eu estou em atividade, não posso atender, né? É melhor passar um zap, que aí eu vejo e retorno a ligação ou o contato. É verdade, gente. O Haroldo, ele vai terminar aqui com a gente. Já começa muitas vezes já uma outra conversa no Zoom. Então, quando você tenta falar com ele, ele não está podendo atender. Então, você manda texto lá, o áudio, e assim que terminar lá a consulta, ele fala com você. Né, Haroldo? Um abraço para você, tá? Fica com Deus. Abraço, meu amigo. Um abraço aos meus queridos ouvintes da Rádio Novo Tempo.